Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Stefânia Amaral. E eu sou Rosana Iris. E antes do programa começar, a gente gostaria de agradecer as nossas dindins queridas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e os nossos queridíssimos dindinhos, Thiago Maia e Pedro Dalbó. E você já sabe, né, que pra gente fazer esse podcast chegar até você, a gente tem vários custos de produção. E no momento a gente tem uma parceria com o aplicativo da Aurelo, que além de você poder escutar o episódio por lá, ele também tem uma plataforma de financiamento coletivo dentro do próprio aplicativo, né? E se você gosta do nosso trabalho e quiser apoiar a gente, acesse orelo.cc/feito por elas ou o próprio aplicativo da Aurelo. Outra forma é recomendar a gente pros seus amigos, família, todo mundo que você goste. E no programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o filme Attenberg, de 2010, dirigido pela Tina Rachel Thangsgari. E disponível no Movie Brasil. Gente, é só grego aqui hoje, tá? Então a gente só entrega pra Deus e reza pra tá falando certo. A Tina, ela é conhecida pela sua atuação tanto como diretora, mas também como produtora. O pessoal geralmente lembra dela porque ela produziu 3 filmes do Yorgos Lanthimos, que é o Kineta, o Alpes e o Dente Canino. E isso aconteceu porque esses filmes foram produzidos pela produtora que ela fundou, chamada House Film, que segundo o Instagram deles quer dizer House mais Chaos, que eu já achei maravilhoso, assim, o nome da produtor. Caos reina, né? O caos reina demais, assim, maravilhoso. Bem, ela chegou a dirigir uns curtas antes do Attenberg, mas é o filme dela de estreia de longa-metragem, né? E é até estranho tratar esse filme pela sinopse, né? Mas vamos lá. O filme acompanha a Marina, interpretada por Aline Labed, que ela tem 23 anos, e seu pai em uma pequena cidade da Grécia, enquanto ele tá em um tratamento pra uma doença. Eu li várias reviews falando que era câncer, mas se eu não me engano, não fica tão claro isso no filme. Ou fica e eu não prestei atenção. Não tem essa informação, não tem essa palavra, né? né? Eu acho que, tipo, ele tá doente, tá com uma doença grave, né? E a Marina tem uma dificuldade de se relacionar, né? E ela começa a sair com um engenheiro, que é interpretado por ninguém menos que o próprio Yorgos Lanthimos, que inclusive é marido da Ariane, tá? Momento fofoquinha aqui, que eu não sabia, eu fiquei sabendo pesquisando sobre o filme. Tudo tá interligado. Tá tudo interligado, amiga. E, bem, o filme tem muito dessa relação pai e filha, né? Tem um pouco um tipo de coming of age, mas é até estranho falar que o filme é muito sobre isso, né? Então eu queria começar dizendo que eu gostei muito do filme. Eu vi ele na época do lançamento e eu tava com medo agora de rever, que, tipo, o que eu ia achar, assim, e tal, mas eu continuo amando o filme. Eu adoro esse tipo de história que é, tipo, muito só estranha e meio vibes, assim, tipo, a história tá lá, mas o que faz você gostar é meio outra coisa, né? Mas e você, Stê, o que você achou? Então, eu comecei sem esperar muito, assim, tipo, eu tinha visto já uns spoilers, entre aspas, na MUBI, né? Aquelas cenas meio musical, assim, elas dançando. Sim. Eu falei, pronto, vai ser 1h30 de bizarrice insana, né? Tipo, gostei, mas eu imaginava uma coisa mais dissociada, assim. E a primeira cena eu já encarei com um certo humor, assim, porque eu falei, gente, meu primeiro beijo foi aquilo ali. Porque minha prima, contando, né, meu momento de terapia aqui no Feito por Elas, a minha prima me agarrou e eu falei, saliva e tal. Era criança, meio perturbadora a imagem. Aí me lembrou aquela estranheza, né, da cena, né, situação de 2 pessoas que não sabem beijar e tal. E em Segundas Intenções, que é um filme que eu defendo muito até a morte, e tem uma cena que a Sarah Michelle Gellar está ensinando sua mulher a beijar. Então eu falei, nossa, isso pode ser uma... Sim. Só que de uma forma mais estranha, assim, né? Não tem a musiquinha, né? O filme B. Segundas Intenções, lado B. Terceiras Intenções. E aí depois foi crescendo, assim, muito, né? Outras referências, talvez, que eu senti, ou coisas que me lembram, né? Não necessariamente uma referência, né? Mas é meio difícil a gente não fazer essas comparações com coisas semelhantes, mas diferentes. Tipo, no Veludo Azul do Lynch, tem aquela coisa da mangueira na grama, e aí vai mostrando os ambientes. E o filme tem essa introdução também, né? E um pouco adiante, me lembrou muito a parede de pênis da Fleabag. Da madrasta da Fleabag, né? Porque... Da árvore de pênis que elas falam, né? Que aparece no sonho, né? Sim. Da garotinha, mas... Aí eu já fui, poxa, tá ficando mais interessante. Aí o filme foi crescendo. Depois eu vou comentando como o filme desenvolveu na minha cabeça aqui. Vamos lá. Então, eu acho que tem muita coisa interessante pra gente comentar. Eu queria começar falando um pouco da subtrama principal, por assim dizer, né, que é a relação da Marina com o pai. Eu achei algumas reviews meio que acusando eles de terem uma relação muito próxima.
insinuando que poderia ter outra natureza essa relação e tal, mas eu achei um olhar meio malicioso, assim, de maldoso. Nossa, nada a ver, eu não achei, não. De quem tá assistindo, porque eu discordo totalmente, eu não acho que isso tá no filme, assim. Eu acho também que talvez isso seja influenciado por ela ser a produtora de Dente Canino, talvez a galera foi ver já com esse olhar de, tipo, produtora de Dente Canino, sabe? Mas, enfim, eu não vi essa malícia, tipo, é uma relação um pouco esquisita, mas é porque faz sentido ali dentro do universo no filme, né? Tem essas coisas deles contarem tudo um pro outro, né? Esse tom de amizade, né? Que ele até destaca ali mais pro final. E eu acho muito boas as cenas que eles assistem, os documentários do David Attenborough, e que eles gostam de imitar os animais, assim, né? É muito boa essas cenas. Aliás, só um parênteses, o nome do filme vem da pronúncia errada do nome dele, né? Que é feito pela amiga da Marina Bella, que ela fala David Attenborough, daí que veio o nome do filme. Eu acho muito bonita a relação dos dois, assim, uma relação afetuosa, né? Principalmente o quanto ela tá sofrendo com a doença dele, né? Eu gosto particularmente daquela cena, já após a morte do pai dela, que ela bota a música que ele queria ouvir pro funeral, né? Só que ela não vai participar porque ele vai pra outro país lá, pra daí ser cremado e tal, então ela bota essa música pra ouvir com o corpo dele, né, já morto, e eu achei muito tocante, assim, a cena, e também aquela cena depois da morte também dele, que ela tá vendo o documentário sozinha, imitando o animal sozinha, né, então ela já tá, essa coisa de já tá sozinha no mundo, conta essa ação, né, de assistir os filmes, já tem outro olhar agora, porque ela tá sem ele, né, e, enfim, essas partes delas imitando os animais, eu achei que você ia pirar, Stephanie. Eu pirei, eu amei. Então, estou certa na minha percepção. Você me conhece, amiga. Então, eu não sei muito como interpretar, mas eu queria saber o que você achou, assim. Na real, assim, pensando em Deleuze, tem esse momento. Sabia, estamos a 4 minutos sem citar Deleuze, nosso recorde. Chegou a hora, né? Aí não seria uma imitação, seria um devir animal. Ah, tá. Porque, assim, claro que dá pra ler como imitação, né? Tipo, na prática é a performance, né? Sim, sim. Mas eu acho que é acima da imitação ali, é um devir animal mesmo, que seria o conceito, né? Tipo, tanto um devir macaco quanto um devir pássaro. Porque eles meio que se transformam nesses animais. Como assim, macaco e pássaro? Porque são os animais que eles assistem nos documentários, né? Ah, tá. Tipo, tem momentos... Tem o macaco, é verdade. Que eles estão assistindo sobre macacos, aí eles fazem a imitação, vamos colocar assim o termo, né? Mas é como se eles se transformassem. Não parece jocoso, né? Parece que eles se apropriam disso e aí eles... não é uma identidade, né? Eles estão... Naquele momento, eles são esses animais. Então é como se fosse essa criação a partir das características desses animais, né? Então eles têm esse devir, assim, que eu achei maravilhoso, assim. O filme cresceu, assim, loucamente. Eu falei, fantástico. E a atriz, a Soriane lá, ela é perfeita. Não tem condições. Ela é maravilhosa. Sim. Não tem condições Muito do trabalho boa. corporal que ela faz, não. É surreal, assim. Ela é perfeita, perfeita. Então eu fiquei encantado com isso, assim, com esse trabalho, né? E aí eu totalmente também discordo dessa questão quase, né, incestuosa que colocaram, que eu achei bem absurdo, porque é uma conexão muito forte que eles têm, muito, muito foda. Não é sexual. Daí que você vê que todo mundo tem dead issues, né, amiga? O pessoal vê uma relação normal entre pai e filha, ninguém sabe identificar. Todo mundo fala, meu Deus, como assim? Não faz sentido isso. Estão colocando doença e perversão onde não tem, assim. Exato. Porque é super, super legal a conexão que eles têm, assim. É quase um after sun, assim, né? Tipo, é uma conexão de uma garota, só que mais velha que com o pai, né? E de novo me lembrou com meu avô e me emociono, enfim. E esse trabalho que você falou com a música no filme é muito legal, né? Tanto nos filmes dessa diretora, como nos do Yorgos, né? Porque do nada a gente tá lá assistindo o Lagosta e ele começa a recitar Nick Cave, o personagem. Sim, sim. Né? Então, e aqui tem sempre algum momento que a música toma... Não vira um musical, mas elas começam a cantar. Depois a gente vai comentar do Capsule também, que tem isso, né? Sim. Então essa coisa da música nos filmes é muito afirmativo, né? Como é que a música deixa a coisa mais suave. Essas relações, né? A forma dela lidar com essa morte do pai tem a ver com isso também, tem a ver com essa música e com a relação dela com a amiga, né? Que eu pensei que o filme seria mais sobre isso e não é necessariamente, né? Eu achei que o filme seria só sobre isso. Ele começa sobre isso, né? Só que daí ele evolui pra outras coisas, né? Ela tem esse escape com a amiga, né? Porque é outra mecânica ali, outro funcionamento de relação. É muito lúdico, né? Ela tem que lidar com muitas responsabilidades, ela é muito nova pra ter que cuidar do pai nesse nível, assim, tipo, meu pai vai morrer
morrer. E aí com a amiga ela relaxa, enfim, ela canta, E é uma coisa, é um trabalho com o corpo mesmo, assim, muito... Que a diretora parece que volta vários passos no que é ser humano, sabe? Sim. Porque ela desnaturaliza muita coisa, assim, tipo, de jeito de portar o corpo, esses movimentos, instintos, parece que coisa que as pessoas reprimem. Nessa amizade, elas têm esse espaço de soltar, sabe? Sim. Então é muito bonito, assim. Esse é muito criativo, é muito diferente. Não é aquela coisa assim, é um filme pra ser diferentão, sabe? Querer mostrar que, nossa, como sou hipster ou... Sim. Eu acho que eu senti genuíno, assim. Uma criatividade genuína, muito potente, assim. Gostei demais. Essas cenas de natureza mais animalesca aí, o que eu pensei foi meio isso, assim, de, tipo, despertar isso a questão mais instintiva do ser humano, né? Eu acho que também tem um pouco essa questão ligada ao coming of age, sabe? De que você só amadurece mesmo depois que você tá sozinho no mundo, sabe? Essa coisa de tá sem os pais e tal. Então, tipo, no mundo animal tem muito isso, né? De, tipo, quando os pais morrem ou você abandona os pais, né? Pra, tipo, ir, sei lá, em outra manada, em outra coisa assim. Então eu acho que talvez traga um pouco disso também. A gente não sabe da mãe da Marina, né? Não é citada. Mas fica claro que ela não tá presente. Eu acho que ela fala em algum momento quando a mamãe morreu, alguma coisa assim, eu acho. Não tem? Eu acho não lembro. Enfim, de qualquer maneira, ela não faz parte da vida dela, né? E essas cenas mesmo de burocracia da morte, né? Que daí tem ela de lidar de escolher o caixão, ver como será a cremação, essa coisa da realidade da vida adulta solitária, né, que tá se forçando pra ela. Então eu acho que essa parte de imitação, que não é uma imitação, acho que você tá certa nesse ponto, que é meio que eles se tornam, né, os animais, porque não tem esse tom jocoso, né, e eu acho que também ajuda a trazer, tipo, essas coisas que fazem parte da vida animal, mas fazem parte da vida humana também, né. E falando isso da relação dela com a Bella, que você comentou um pouco, eu acho interessante que é super complicada, né, porque, tipo, ao mesmo tempo, em alguns momentos, ela slut-shaming a ela, né, tipo, parece não gostar muito dela. Ao mesmo tempo, é a pessoa que ela confia, né? Porque é a pessoa que ela vai testar o beijo pela primeira vez, é a pessoa que vai com ela jogar as cinzas do pai no mar, é também ela que pede pra transar com o pai. E essa cena eu achei muito boa, porque eu acho que só mostra os méritos da Tina como diretora, assim. Porque a Marina pede pra Bella, e a Bella não responde, né? E depois a gente vai ver ela no corredor do hospital, como se ela tivesse indo ver o pai da Marina mesmo, mas até aquele momento você não tinha visto a amiga ali no hospital, né? Era sempre só a Marina. E bem, a gente não sabe o que acontece, porque não é mostrado pra gente, né? Mas eu acho que o importante a gente sabe, que é, tipo, mostra essa cumplicidade das duas, de uma confiar na outra, da preocupação da Marina com o pai, de tentar fazer ele ser feliz de alguma maneira, né? E daí da Bella de, tipo, estar pra apoiar a amiga dela. Eu sei que é uma coisa estranha, gente, tipo, você só apoia a sua amiga indo transar com o pai dela. Mas é que faz parte do universo do filme, ele faz sentido, né? E também é com a Bella as melhores cenas do filme, na minha opinião. Que eu tô chamando de cenas de dança aqui também, por falta de descrição melhor, mas eu acho que é meio isso mesmo. Que são as duas na rua lá, fazendo alguns movimentos diferentes, né? E eu gosto demais desses interlúdios, né, por assim dizer, que ele serve meio como escape do tom pesado da história, né, do pai meio nesse leito de morte, né, que tá pra acontecer, e ele dá essa estilizada no filme sem ficar vazio, assim, foi o que você falou, tipo, ele é um filme criativo, ele é um filme diferente, sem ser assim, tipo, eu quero ser super diferente, sabe? Pretencioso, né? Sem ser pretencioso, e eu acho que essas cenas ajudam a trazer isso, porque não é uma cena narrativa, né, ela não tem necessidade narrativa a partir disso, mas ele ajuda a construir a atmosfera do filme, né, o ritmo do filme, esse tom esquisito dos personagens, as relações meio frias, ao mesmo tempo meio engraçadas. Então, tipo, tá tudo isso nessas cenas, ao mesmo tempo que elas não estão narrando alguma coisa, né? Inclusive, me lembrou um pouco o Descarte Charme da Burguesia, do Buñuel, que tem aquelas cenas do pessoal andando, né, na rua lá, saindo da festa, em vários momentos do filme, assim, que é meio isso também, ajuda, não é uma coisa narrativa, é que o Buñuel também, a coisa vai um pouco mais além, né, mas é isso, tipo, não tem essa necessidade de contar uma história naquele momento, mas ele ajuda a construir essa atmosfera do filme, assim, né? Porque o filme também não é só historinha, né? Tipo, tem outras coisas que ajudam a construir, né? É sobre isso, né? É aproveitar as imagens, né? Assim, sensorial. Não precisa ter sentido propriamente, né? Outra coisa interessante que eu acho no filme, que eu acho que ele tem muito esse contraponto de desejo de vida, e vou chamar de libido aqui mesmo, porque libido não é só desejo sexual, né? E daí essa realidade da morte, né? Tipo, essa presença da morte no filme, né? E eu acho que
ele passa o filme alternando esses momentos, assim, porque daí usa esse despertar sexual da Marina, né, os interesses que ela tá tendo agora, e a realidade que ela vai ficar sem o pai, né. De novo, eu acho que são muitos temas coming of age aqui, né, de despertar sexual, de você ficar sem alguém pra te guiar, por assim dizer, né, que é o que ela via no pai, e ela fala em algum momento ali que ela se acha assexuada, né, e tem essa dificuldade de iniciação sexual também, que é a cena que vai ficar com o Yorgos pela primeira vez lá, é todo o contrário, né, eu achei bem interessante isso, porque ela tira a roupa, né, daí ele põe a roupa nela e liga a música romântica, então é quase como se estivesse desenrolando ao contrário, né, tipo assim, você não precisa performar esse papel, enfim, né, vamos... É totalmente o contrário, assim, tipo, em vez de, geralmente se começa falando a música romântica e tirando a roupa, mas ela faz ao contrário, né. Uhum. Inclusive, são várias cenas até eles conseguirem transar, né? Tipo, não é na primeira, assim. É quase como se fosse um normal people ao contrário, assim. Tipo, é muita dificuldade da galera conseguir transar ali. Eu acho que a gente pode discutir isso. Se ela é assexuada, se ela é bissexual, se ela tem interesse romântico na amiga. Mas, enfim, na minha opinião, não é exatamente isso que importa. Eu acho que pra Tina, ela quer muito mais explorar esse despertar sexual mais animalesco mesmo, essa pulsão de querer explorar outras coisas que ela não explorava antes, sabe? Eu acho que ela não quer necessariamente, tipo, discutir a sexualidade dela, sabe? Mas é esse momento de testar coisas novas e de cair numa realidade que ela não tinha antes, que vem também desse contraponto com o pai quase morrendo, sabe? E também ela não precisa ser alguma coisa fixa, né? Tipo assim, assexual e tal, não tem interesse. Sim, ela tá naquele momento, naquele processo, né? Ainda é muito próximo ao pai. Mesmo que pela idade a gente possa falar, acho que isso é até discutido no filme. O pai fala, né? Nossa, mas tipo, você já tem 23 e ela é virgem, né? Então, sim, a sociedade espera que você já tenha uma vida sexual e tal. E eu acabo... Nossa, eu me conecto muito com essa parte, assim. Não com 23 anos, mas, tipo, quando eu comecei, assim mesmo, a ficar com a pessoa muito antes de contatos mais intensos, assim, eu era totalmente, nossa, desengonçada e além do normal, assim, tipo, eu chorava, eu ficava mal, assim, eu não conseguia, era muito, muito pesado e muito difícil, assim. E o jeito que ela interpretou isso, eu falei, meu Deus, sabe? Tipo, né, me senti contemplada, assim, por essa estranheza de outro corpo, sabe? Sim, sim. Lidar com o outro, né, sexualmente, assim, né, que seja uma paixão. É muito difícil, às vezes, começar isso. Né? Não é natural pra todo mundo, né? E é legal como o filme mostra isso, assim, como é complicado se relacionar e ter um corpo e, né, e performar. Sim, com certeza. É raro ver isso em cinema, assim. Geralmente a coisa em cinema acontece mais natural que isso. Parece que as pessoas nascem sabendo, assim. Todo mundo sabe já como fazer isso, né? Sim. E ela tá aprendendo, e é legal mostrar isso. Muito massa. E tem uma coisa, assim, de como a amiga dela é esse ser mais sexual mesmo, e obviamente, né, tem isso de, já nasci sabendo e faço com vários, não sei o quê, que tem essa relação da amiga com o pai, né, tipo, tem uma hora que ela faz a massagem com os pés do pai, assim, da outra. Sim. Nas costas, né, tipo, ela sobe nas costas do pai da amiga. Aí me lembrou uma novela, eu acho que é Por Amor, mas eu não vou citar porque eu não tenho certeza. Que eu sei que era Viviane Pasmanter. E aí eu fui pesquisar, o cara era o Fábio Assunção, acho que eles eram amantes Olha só. Essa imagem ficou na minha cabeça, tipo, a vida inteira, assim. Dessa massagem com os pés nas costas de um cara, assim. E aí tem isso no filme, né? Eu falei, olha... Sim. Interessante. Essas cenas dela interagindo com o pai da Bella, né? Interagindo com o pai da Marina, são todas meio esquisitas, meio sexuais, meio interessantes, né? Tipo, eu acho que é muito legal como ela constrói isso, assim, né? E eu também queria destacar um pouco o uso de trilha que a Tina faz, que a gente já falou um pouco, que eu acho incrível, assim. Além dessa cena que eu já citei do pai dançando aos pés deles após a morte, tem uma cena importante que é que toca Do Legaçons et les Filles, da Françoise Hardy, que alterna isso entre elas cantando, né? Depois vira o uso de música não diegético, né? Ao fundo. E, enfim, eu gostei demais, assim. E é uma música que já foi usada, né, em alguns filmes, e eu sempre acho muito interessante quando os diretores fazem isso de alguma outra maneira, né. Eu lembro muito do último episódio de The Americans, que tem uma cena com With or Without You, do U2, que é provavelmente uma das músicas mais clichês já usadas no audiovisual, assim. Mas eles transformam essa música em uma música deles mesmo, daquela cena de The Americans, que eu acho do caralho, assim, que eu acho muito incrível. E nem é uma música que eu particularmente gosto, ou uma banda que eu gosto, mas, tipo, o uso
dela é único, né? E eu acho que a Tina que faz isso também, porque essa música, pelo menos pra mim, é uma das músicas de Os Sonhadores, do Bertolucci, né? Que eu lembro sempre do filme. Mas aqui ela tem uma função totalmente diferente, né? De ajudar a construir isso que você já falou, da cumplicidade das amigas, né? E também de estabelecer a atmosfera do filme, né? Porque a gente fica achando que música é muito assim pra fazer a gente chorar em cena triste. Mas música também é muito pra criar isso, criar vibe, criar ritmo, criar atmosfera, né? E aqui é muito isso que ela faz, porque não necessariamente se torna uma cena musical, no sentido, tipo, performativo, assim, mas é uma coisa muito importante pra passar, não necessariamente sentimentos dos personagens, mas, tipo, a atmosfera daquela realidade, né? Então eu acho que o que ela faz com essa música aqui é muito, muito bom. E a letra, né, assim, é muito importante. Sim, exatamente. É. A legenda vai traduzindo a letra da Françoise Hardy e tal. E é bem o que tá acontecendo ali. E não é igual quando o pai dela morre, esperaria isso num filme mainstream, aquela música instrumental, né, triste, emocionante e tal, que é o que você falou, de fazer chorar, mas não é o que não é o que acontece. A música é totalmente... Ela é toda inesperada. Dançante, né? E ela ainda dança, né? Isso é muito afirmativo, cara. Isso é muito legal, porque é uma forma de lidar que não é automática. Não é tipo, meu pai morreu e eu vou chorar agora, e sabe? Sim. Ela vai sentir essa saudade aos poucos, assim. Não é uma coisa dramática naquele momento, né? É difícil de lidar, mas às vezes o que você consegue fazer na hora é burocrático, né? E o uso de trilha é realmente excelente, assim. E eles comentam, né? O namoradinho fala, nossa, Suicide, né? É o cara, né? O nome da banda. Aí ele paga o clássico cara que... Não, então você gosta? Então fala 3 álbuns da banda aí. Tipo... Cita 3 músicas aí. Cite aí 3 álbuns, né? É muito bacana. Gostei demais disso também, desse detalhe também. E como a Esther já citou, né, acho que vale a gente falar um pouquinho das outras obras dela, que já uma vez que a gente não falou da diretora aqui ainda. Então, tem esse curta-metragem dela, que tá no MUBI, que chama Cápsula, de 2012, que é outra coisa que é difícil de falar, né, mas vamos tentar aqui. É um filme sobre 6 mulheres que estão em uma mansão, onde elas têm várias regras que parecem ter sido estipuladas por uma sacerdotisa, né. E ele fala muito dessa questão de raiva feminina, de despertar feminino, de uma maneira super vanguarda mesmo. Eu odeio essa palavra, mas eu acho que cabe aqui. Tipo, não tem outra maneira de falar isso. E ele é super estilizado. Tipo, bem mais aqui do que Attenberg, né? Ele tem um pouco de Buñuel, eu acho também. Uma coisa meio cão andaluz, assim, em alguns momentos. E pesquisando um pouco sobre o filme, eu descobri que ele foi criado dentro de uma mostra de moda super diferentona lá. Pelo que eu entendi, a ideia é mostrar o trabalho de designers que questionam essa ideia de moda tradicional e divulgar essas peças, né? Então, a Tina, todo ano tem meio que um curador, por assim dizer, pelo que eu entendi. E daí a Tina fez esse de 2012, ela fez o curta e tem uma instalação também pra essa edição desse ano, 2012. Sabendo disso, eu acho que faz muito sentido, assim, porque eu acho que as roupas chamam muita atenção, né? A gente tem muito destaque disso. Mas ao mesmo tempo eu não acho que é um filme propaganda de moda, assim, tipo o que o Guadagnino fez naquele The Staggering Girl, que tava no MUBI também, não sei se tá ainda, porque ele é super uma propaganda da Valentino só, né? E eu acho que aqui, ela, por ser umas roupas mais vanguarda também, tipo, é uma coisa de uns designers super diferentes, eu acho que ela também usa disso pra criar um filme bem rico, assim. E, de novo, a gente tem aqui uma cena incrível de música, que tem a mesma questão de alternate sou diegético e não diegético, que é a de Horse with No Name, né? E que começa a música e parece que elas são meio que levadas a dançar, no sentido que é quase um instinto. É quase marionete ali, né? É, que parece que elas não conseguem controlar aquilo, né? Elas levantam e começam a dançar, e tem aquelas lingeries incríveis, assim. É um filme que não... Eu descrevendo aqui, gente, não dá pra saber muita coisa. Você tem que assistir pra você sentir, entendeu? Você não tem muito o que entender, você só sente. Eu achei muito bom, assim, 20 minutos de uma piração muito louca, assim. Eu amei também. Até nem sei qual dos dois eu gostei mais, assim. Eu acho que eu esperei que o Attenberg fosse nessa pegada também, mas... também não usando o melhor tempo possível, mas uma coisa mais surrealista, né? Assim, a gente lembra mesmo, além do Buñuel, a gente lembra... Tem uns curtas dos anos 20 do Man Ray. Você acha fácil no YouTube isso, assim. Que é bem isso. Às vezes o símbolo solto. Tipo, você não vai chegar num significado. Você vai ver uns sapatos ali e é isso. E ovinhos na boca. Ovinhos na boca é meio história do olho. Ah, sim, do Bataille. Do Bataille. Tem um pouco isso, né? E
o filme também trabalha com isso, do desejo, né? Muito assim, eu pequei. É uma coisa meio religiosa ali o que acontece. É uma seita, né? Então elas têm as punições e tal, e parece que tem um grande objetivo ali, meio épico até, mas a gente não entende bem o que acontece. É isso que deixa o filme, acho que ainda mais interessante, né? Sim. Maya Deren também, eu lembrei. Né? Nossa, total. Anos 30, 40 ali, né? Essas imagens fortes também. Gostei demais. E tem uns momentos de animação, né? Que é foda, cara. Do nada, assim, uma animação doidona, assim, interagindo com elas, a cabeça delas num bicho andando. Elas passeiam com aqueles bordinhos. É muito fofo elas passeando com os bordinhos. Eu fiquei pensando se dá o selo Faustina ou não, porque afinal é um cavalo sem nome, né? Or shit no name. Será que pode dar o Faustina? Mas é isso. Gostei demais mesmo. A diretora também, né, a Tina, ela também fez um curta documentário que é bem esse mainstream pra pegada dela. Mas a gente entende as relações, né? Porque afinal a Ariane Labide está em Antes da Meia-Noite. Sim. Que, como diz a Letrux, eu quero estar em todas as coincidências, porque eu vi Antes da Meia-Noite ontem no cinema, no Cineclube Cortina, né? Sim. Beijo, Letícia Santinon. E a Ariane está no filme, né? Então parece que todo mundo meio que se conhece e ficou amigo ali. Aí a diretora, a Tina, fez um documentário que chama After Before, que é de 2017, que é sobre o último filme, o Antes da Meia-Noite, que é da trilogia, né? Do Antes. Sim. Então ela filma mesmo os atores e a direção acontecendo. E ele tem uma estética interessante, porque ele é monocromático, né? Preto e branco. Sim. E só tem meia hora também, ele tá no YouTube. E é bem legal. A Julie Delpy pega o violão uma hora e ela faz uma nova... Não é bem uma valsa, né? Mais agressiva ali, ela tocando violão. Com os diálogos, né? Então é pra quem gosta da trilogia, é obrigatório assistir esse After Before. É muito bacana. Acho que é isso, gente. Recomendamos fortemente que vocês assistam aos filmes. Nossa, gregos malucos, assim, maravilhosos. Tudo maravilhoso. Aproveitem que tá os dois disponíveis no MUBI, né? O curta e o longa, que às vezes não é tão fácil ter acesso a esse tipo de cinema, né? E o doc, como a Estê falou, tá no YouTube. Então acho que vale, com certeza, vale a pena assistir. Nem que seja pra não gostar, assim. Nem que seja pra se incomodar, sabe? Porque eu acho um filme incrível, assim. Essa função da arte com certeza rola, incômodo. Sim, o incômodo rola. Mesmo que você não goste, já te perturbou, já cumpriu já a função principal da coisa. Sim, perturbar, muito bom. Muito bom, muito bom. É isto. Então vamos nos despedir aqui, galera. Siga o Feito por Elas nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd. Avalie no iTunes ou no aplicativo de sua preferência. E as referências dessa vez foram muitas aqui, muita coisa que a gente citou. Sim. A gente vai fazer uma listinha também com links pra vocês no final do post. Bem, além do site do feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas de podcast, na Aurelo também, e também no YouTube. E você pode entrar no nosso grupo do Telegram, enquanto o Xandão não tira o Telegram do ar, que é conhecido também como o melhor lugar da internet, e a gente conversa sobre várias coisas, e não só sobre cinema. Também pode mandar comentários pro nosso e-mail contato, @feitoporelas.com.br, no nosso site feitoporelas.com.br, e nosso próximo programa será um especial de Dia dos Namorados, com o filme dos anos 40, Núpcias de Escândalo. Vem aí, fiquem ligados. Valeu demais pela audiência e até o próximo programa. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro, Estefânia Amaral e Rosana Iris. Produção e arte da capa, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Vinheta, Felipe Aires. E locução da vinheta, Débora Garcia. E eu esqueci de falar que a Ariane superou o trauma dela de não conseguir falar pênis em Antes da Meia-Noite. Porque ela ficou pênis. Vejam o filme que vocês verão como ela está... Tá falado aí. Eu também tenho dificuldade de falar, mas no podcast a gente se solta. É isso aí.